Nesse vídeo tutorial, eu irei apresentar os recursos para o processo de solicitações ao CAC, Central de Apoio e Consultoria, isso da gestão financeira. E a nossa pauta ela vai estar voltada para a visão geral dos recursos da ferramenta, onde apresentarei os recursos numa visão macro dos recursos, e vamos fazer o acompanhamento de uma solicitação de um processo. Bom, então vamos lá. Para acessar o processo é muito simples. Uma vez dentro da intranet, você vai vir aqui nas intranets, no caso da intranet do Senac. Clicando na intranet do Senac, você será direcionado para a nossa intranet. E aqui nós temos aqui a guia Principais Serviços e nela a BPM Gestão de Processos e Negócios. Uma vez clicado, o sistema vai pedir para que você entre com seu usuário e senha de rede. E feito isso, aqui nós estamos dentro da ferramenta. Bom, então vamos lá para passar uma visão geral dos recursos que a ferramenta possibilita. Eu tenho aqui então o meu usuário, onde eu posso acessar e deslogar, onde eu posso deslogar, a minha data de último acesso, e aqui nós temos aqui na estrutura inicial as interações que ocorrem entre os usuários. Então eu posso aqui trabalhar uma interação com o usuário, colocando arroba e o nome do usuário, e eu consigo conversar com esse usuário, o histórico fica aqui. Isso é válido para simplificar o contato, então até mesmo o registro do que você está fazendo. Aqui nas minhas pendências, são todas as atividades que estão pendentes que eu interaja. Então, ou seja, se o atendimento solicitou que você faça uma verificação, ou se você tem que fazer uma ação, todas as etapas estarão aqui, todas as pendências para o usuário. No caso da guia abertos, são todos os processos que eu solicitei, todos os atendimentos que eu solicitei, seja para a área educacional, para a área financeira, para a central de atendimento. Então eu consigo acompanhar aqui sem a necessidade de envio de e-mail, sem a necessidade de ligar na área, porque eu consigo acompanhar o meu processo por aqui, onde o sistema me informa qual etapa que passou, qual o tempo que levou para ser feito aquele atendimento, quem foi o usuário que atendeu, qual a ação que ele fez no formulário. Então, eu consigo ter todas essas informações aqui. Na guia Geridos, são os processos que são gerenciados, ou seja, os processos que eu consigo direcionar para o usuário fazer atividade, ou consigo parar ou cancelar esse processo, mas esse recurso ele é disponibilizado apenas para as coordenações e para as gerências. Na guia Selecionados, são os processos que o usuário está atendendo e ele seleciona para ele, fala, eu estou atendendo esse atendimento, clicando na imagem que é do disquete. Vou apresentar isso para vocês. Então, fica aqui todas as atividades que são dele. E na guia Gráficos, são todos os gráficos que me são disponibilizados. Lembrando que os gráficos ele é de acordo com o perfil do usuário. Então, nem todo mundo vai ter visualização de gráficos. Aqui em cima, nessa guia principal, nós temos aqui a guia Processos, onde eu posso abrir e pesquisar um processo. As mensagens, onde eu posso pesquisar as mensagens que eu interagi anteriormente. Na guia Análise, eu tenho acesso aos logs e aos gráficos. E na guia Documentos, eu posso pesquisar documentos, como posso incluir documentos. Lembrando também que é de acordo com o perfil do usuário. Bom, antes de nós iniciarmos a apresentação do processo, eu quero apresentar o processo em si para vocês. O processo constitui da seguinte maneira. Eu tenho aqui, então, a raia do requisitante, eu tenho a raia do grupo de atendimento ao CAC e eu tenho a raia das gerências. E como que esse processo se forma? O usuário vai até a ferramenta e vai executar uma solicitação de atendimento. Essa solicitação ela vai direto para o grupo do CAC. E o grupo do CAC ele vai fazer essa análise e esse atendimento. Se ele, no momento de execução, tiver alguma dúvida, ele pode interagir com o requisitante. Esse requisitante responde para o atendente do CAC. E ele também pode, uma vez que executou o atendimento, pedir para que o solicitante avalie o atendimento. Um atendimento sendo concluído positivamente, ele finaliza, se não, ele pode interagir na ferramenta e devolve para esse atendente, informando o motivo da reprovação. O atendente do CAC também, ele pode interagir com a coordenação. E essa coordenação pode ser qualquer uma delas, GFIM, GEORC, GFIS e a própria coordenação do CAC. E aqui esse coordenador, esse gerente, nesse caso, ele pode interagir com esse requisitante, tirando dúvidas, e uma vez que ele concluiu o atendimento, esse atendimento volta para o atendente do CAC, e o atendente do CAC, sim, pode finalizar com o solicitante. Então, o processo basicamente é essa funcionalidade. Mas vamos lá na ferramenta para apresentar como é que isso funciona. Então, eu venho aqui na guia Processos e vou abrir um processo. Clicando em abrir um processo, eu tenho aqui disponibilizado
todos os processos que eu posso requisitar, todas as solicitações que me são disponíveis. Claro, mais uma vez, de acordo com o perfil do usuário. Então, eu tenho solicitações na central de atendimento, eu tenho solicitações na gestão comercial, na gestão de TI, na gestão educacional e assim sucessivamente. Então, uma vez que o processo da área, que hoje é feito por papel, com telefonema, com e-mail, com o acompanhamento um pouco mais custoso, que você tem que ligar para a área e tal, uma vez que esse processo está mapeado na ferramenta, você consegue solicitar por aqui e acompanhar por aqui. Então vamos lá na central de serviços e nós temos aqui o Centro de Apoio e Consultoria do CAC. O que o usuário tem então nessa primeira tela? Ele tem aqui o número do processo dele, a etapa que se encontra e aqui ele vai preencher os dados iniciais dele. Vou colocar o ramal aqui, vou colocar minha unidade de lotação e o meu assunto. E aqui eu descrevo o que eu realmente preciso. Uma vez feito isso, eu posso também fazer anexos de arquivos. O sistema permite armazenar qualquer extensão de arquivo, mas ele restringe a visualização melhor dizendo, o sistema permite armazenar qualquer extensão de arquivo, mas documentos do pacote Office ele disponibiliza para download. E documentos de extensão de imagem e documentos de extensão .pdf, ele abre no próprio navegador. Vamos utilizar essa imagem aqui como meramente representativa para a gente ver o nosso processo. Então, eu venho aqui, incluo uma imagem, um anexo, um print de tela, o que seja, e venho e falo aqui, digamos, seja a nota fiscal que eu preciso que seja vista. Então, eu venho e encaminho essa solicitação. Feito isso, essa solicitação, o sistema vai informar para você, usuário, quem serão as pessoas que irão atender esse processo seu, e ele vai simplesmente parar. Você não tem nenhuma atividade onde você vai poder acompanhar o seu processo lá na guia abertos. Aqui, como eu estou como usuário administrador, eu tenho acesso a todas as etapas para essa apresentação, para que você consiga ver todas as etapas que o processo passa. Então, aqui o sistema informa quais serão os usuários que podem atender a sua solicitação. Uma vez feito isso, eu posso sair do sistema e eu também posso vir aqui na minha guia e também posso acompanhar o meu processo por aqui. E aqui eu consigo saber todo o andamento. Está vendo que o sistema aqui, ó, ele informa a equipe que existe uma necessidade de atendimento. Então você não precisa ligar, não precisa mandar o e-mail. Simplesmente o sistema já informa que tem uma atividade para a equipe. Bom, vamos lá. Então a equipe entrou no sistema, então aqui tem para ela uma pendência. Então, lembrando mais uma vez, eu estou como administrador, eu tenho acesso a todas as etapas. Então, o usuário, uma vez que recebeu o e-mail, que o usuário recebeu o e-mail aqui da atividade para ele, ele vai então ter a visualização da etapa que se encontra, todas as informações, onde ele vai acessar o sistema e vai executar a atividade dele. Então, uma vez vindo aqui na guia Minhas Pendências, eu tenho aqui então que executar um atendimento. Então, o que, que o analista do CAC irá fazer? Ele irá verificar quem foi o solicitante, o assunto aqui ele vai fazer a reclassificação, se estiver correto de acordo com o que foi descritivo. Então ele vem aqui e fala que é uma nota fiscal, como ele poderia também fazer uma reclassificação, que isso servirá de indicadores de atendimento para a área financeira. E eu venho aqui e falo agora, nesse instante, o que vai ser executado. Se o atendimento foi finalizado e eu executei o que eu precisava, se eu vou encaminhar para uma outra coordenação, ou se eu tenho dúvidas com esse solicitante, necessitando que ele me informe algo a mais. Eu vou exemplificar aqui com a questão de dúvidas. Então, aqui na nossa anotação, nós estamos nessa etapa de atendimento e ele vai interagir aqui com dúvidas. Então, vamos lá, eu falo aqui. Por exemplo, aqui uma dúvida representativa apenas falando que ele está com dúvidas. Bom, corta o vídeo, segura um pouco. Eu vou voltar na etapa aqui para a gente fazer corretamente, tá?
Vamos voltar ao nosso vídeo nessa etapa aqui então. 1, 2, 3. Então, uma vez acessando a tela, o usuário vai ter aqui a ação que o analista do CAC irá fazer. Então, o que ele tem aqui? Ele pode fazer uma reclassificação do atendimento que servirá de indicadores para a área. Ele também pode executar a atividade, falando que está finalizado e descrever por que ele concluiu esse atendimento. Ele pode encaminhar esse atendimento para uma outra coordenação, ou ele pode questionar dúvidas a esse solicitante, que é o que a gente vai exemplificar aqui. Então, aqui nesse exemplo específico, então nós estamos aqui no atendimento e eu vou interagir com o requisitante com dúvidas. Lembrando que essas interações de dúvidas elas só vão ocorrer uma vez que o atendente não consiga contato com o usuário. Então, ele vai na ferramenta e passa a atividade para esse requisitante, para que ele informe que há as dúvidas necessárias. Então, vou colocar um exemplo qualquer aqui de dúvida. Por exemplo, Então, um exemplo simples aqui, qual cliente que precisa de análise. Eu posso também fazer um anexo aqui, no caso do atendimento do CAC, como ele pode acessar o documento que foi anexado, e encaminha a solicitação. Lembrando, mais uma vez, eu estou com o usuário administrador, então a atividade vai para o requisitante responder, o analista do CAC vai ver que agora quem vai fazer a atividade é o Rodrigo lá como solicitante. Bom, ele poderia vir aqui e sair, mas ele vai manter a ferramenta como acompanhado. Lembrando mais uma vez, o sistema notifica todos os envolvidos. E aqui lá o Rodrigo, que é o requisitante, ele vai vir aqui e vai ter uma pendência para ele. Ele pode vir nos abertos dele e ver que ele solicitou aqui que tem uma atividade para ele responder. E também tem a pendência dele, que é responder o atendimento. Uma vez que ele clica aqui, o sistema ele vai informar, tá vendo? As informações de reclassificação, quem está atendendo lá no CAC e qual foi a dúvida. Por favor, informe qual cliente necessita de análise. Então, ele vai falar aqui, vamos colocar aqui como exemplificação apenas Asprom respondendo. Ele vai responder o atendente, então aqui a atividade saiu daqui e veio para cá, e aqui ele vai executar o atendimento novamente. Então, nós temos todo o processo sendo gerenciado com esse recurso. Vamos aqui então, a etapa vai para executar o atendimento, voltando lá para o analista que está atendendo o usuário, notificando esse analista. E aqui nós temos então o analista do CAC que vai acessar, e aqui ele vai ter a pendência dele, onde ele tem que executar o atendimento. E aqui nessa execução desse atendimento, ele tem aqui então a informação, onde ele pode então finalizar o atendimento e pedir a avaliação do atendimento, como ele pode caminhar para outra coordenação e informar qual coordenação que ele quer que apoie nesse atendimento. Lembrando mais uma vez, essa coordenação ela pode interagir com o requisitante, então o sistema vai monitorar isso. Isso vai servir de informativo para você acompanhar o seu atendimento. E ele também pode dar atendimento como concluído. Vem aqui, finaliza o atendimento, onde ele vai passar as informações do que foi gerado, do que foi executado, e vai pedir para que o usuário avalie o atendimento. Lembrando, senhor usuário, aqui você vai poder ter o acompanhamento do seu processo, o que está acontecendo. Aqui você vai poder acompanhar o histórico do seu processo. E aqui, na sua área, como eu havia falado, na guia Abertos, você vai conseguir acompanhar o seu atendimento, todas as etapas na qual ele passou. Então, nós temos aqui o atendimento. Ele passou pela etapa de abertura 8 minutos atrás. Foi feito o usuário, então, ele abriu a solicitação. Na abertura, chegou para a execução do atendimento. No atendimento, quanto tempo que levou, quem atendeu. Eu posso clicar aqui também e acessar a tela para saber o que esse usuário lá do atendimento fez nessa solicitação. Tudo que ele está executando lá, o sistema vai me informar isso. Todas as ações que ele interagiu, digamos que esse atendimento teve que ir para outra coordenação, e eu vou saber o que ele fez nesse atendimento. Então, o sistema informa isso. Eu consigo, então, passar pela etapa onde foi solicitado para responder esse atendimento, e eu consigo ver que ele está na etapa de execução. Então, eu consigo ver a data, a hora, em qual ciclo que se encontra. Eu consigo ter todas essas informações. Aqui também eu tenho acesso à hora que abriu a solicitação, o tempo que ele levou para abrir. No primeiro atendimento, quando que foi feito, quem fez, a hora que fez, o tempo que executou. Na dúvida, eu também consigo ter informação.
quanto tempo que levou para responder a dúvida, e aqui na execução do atendimento eu consigo acompanhar. Então você consegue ter todas as informações sem a necessidade de ter que interagir com a área, ligando, querendo saber informações do seu atendimento. Isso é válido para qualquer outro processo no qual você tenha solicitado. Bom, eu espero que eu consiga ter informado para vocês a visão geral dos recursos que são disponibilizados para o usuário final, no usuário que está requisitando a solicitação, para que você consiga, então, fazer as suas solicitações, fazer o acompanhamento do seu atendimento e ter todas as informações necessárias ali de acompanhamento, de monitoramento da sua solicitação. Eu agradeço, o que eu puder ser útil para vocês, estou disponível. E é isso. Muito obrigado.